Olá, pessoal. Então, como eu havia proposto, né, o tema que nós vamos ver hoje é o Criador e a criação. O Criador, vamos falar primeiramente do Criador. Nós, no nosso atual estado de evolutivo, nós não temos como classificar o Criador de todas as coisas. Nós não temos como defini-lo, nós podemos apenas senti-lo através da sua criação. Não podemos dizer que ele é luz, porque luz é matéria. Não podemos classificá-lo como energia pura, porque energia é matéria. Enfim, nós só poderemos chegar muito ainda, de uma forma muito imperfeita ao Criador, através ou chegar à sua intimidade, né, através das suas infinitas perfeições. Então, somente assim é que nós chegaremos ao Criador. Através desses atributos, nós podemos entendê-lo melhor. Então, nós sabemos que ele é supremo, nós sabemos que ele é soberano e que ele é a inteligência suprema de tudo que existe, né? Isso nós sabemos que na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que é Deus, e a resposta vem que é a inteligência suprema, a causa primária ou a causa primeira de todas as coisas. Sabemos que ele é eterno, sempre existiu. Sabemos que ele é único, não existe ninguém ou outro criador além dele. Sabemos que ele é imutável, não está sujeito a mudanças. Sabemos que é imaterial, desconhecemos a sua essência. Sabemos que é onipotente porque rege tudo que existe. E sabemos que ele é soberanamente justo e bom. Então vamos entender um pouquinho mais o nosso Criador. Quando o homem lança o seu olhar à sua volta, ele vê o quê? Ele vê a obra do Criador. E aí, logicamente, constatamos que vivemos dentro de um universo. Portanto, esse universo que vivemos, ele é o efeito. Ele é o efeito. E sabemos que a causa, aquilo que criou o universo que nós habitamos, é o Criador. E isso é uma lógica pura e direta. Não existe nem mais nem menos. É isso. E por que eu falo Criador e não falo Deus? Eu entendo assim, a palavra Deus é vulgar, é uma palavra vulgar, né? Vamos ver então, dentro do nosso idioma, do português, vamos ver o que significa Deus. Então vamos lá. Que não foge à ordem normal. Não se destaca, é banal, comum, corriqueiro, ordinário, usual, tem inteligência. Então, eu não posso aplicar essa designação ao Criador. Nós podemos chamá-lo sim de Pai, porque ele é o Senhor de toda a criação e nós somos a sua criação. Então, nós vamos entender também o significado de quando Jesus falou, vós sois deuses. Quando Jesus citou essa passagem no Evangelho, na verdade ele estava repetindo algo que estava escrito na lei dos judeus, que tem lá em determinado momento, numa passagem, que agora eu não vou lembrar o nome, no Antigo Testamento, tá? Vós sois deuses. Isso estava na lei de Moisés. Então, dentro dessa conceituação da palavra Deus, então nós vamos entender que nós somos deuses sim, porque essa palavra, ela cabe em nós, ó. Não fogem à ordem normal, não se destaca, é banal, comum, corriqueiro, ordinário e usual. Tem uma inteligência. Somos nós. Então, nós somos deuses. Mas então eu não posso aplicar
essa designação para o Criador. Então, vamos falar um pouco dessa criação, como que ela se origina dentro do nosso conhecimento, que essas informações vieram através da codificação. Eu vou falar tudo dentro da codificação kardeciana. Então, tem o Criador. Esse Criador ele vai se desmembrar em dois braços. Um braço ele vai ter o princípio inteligente e outro o princípio material. Então, são duas fontes perenes da criação. O que significa perene? Contínuo. É uma criação contínua, não para nunca. Então, do lado do princípio espiritual, nós vamos ver que desse princípio vai sair o princípio inteligente. Princípio inteligente que vai dar condições de surgir o espírito. É do princípio inteligente que vem o espírito. Então, nós não podemos entender também a substância de que é feito o espírito. Nós sabemos que a única coisa que nós entendemos é que ele promana de uma fonte perene da criação, que é o princípio espiritual. De lá sai o princípio inteligente e o produto espírito. Agora, do princípio material, nós já sabemos, nós temos condições de investigação maior. Nós sabemos que desse princípio que vai se originar a matéria. Mas a matéria que nós ainda conhecemos, ela tem um limite, ela vai até um limite. Nós não conhecemos também na sua essência pura, quando ela sai desse princípio. Então, nós desconhecemos, nós vamos conhecer a matéria com mais facilidade, sim, mas na sua essência ainda não. Então, vamos falar um pouquinho do princípio espiritual primeiro, depois nós desenvolveremos o princípio material. O princípio espiritual é corolário da existência do Criador. Então, vamos entender isso. É o ápice da sua criação. Maravilha, né? Então, nós podemos depreender que tudo aquilo que é matéria, que são os universos, enfim, é algo assim natural, mas o ápice, o corolário é a criação do princípio inteligente. Então, vamos ver que esse princípio inteligente, ele existe justamente... Não, desculpe. O mundo material só existe por causa do princípio inteligente, que é a razão de ser, visto que não poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade, só construindo ou formando universos. Então, o princípio inteligente, o princípio espiritual, é o germe do espírito, é dali que vai se originar o espírito. Então, está dentro do princípio inteligente, que vem do princípio espiritual. A protoconsciência. Isso é muito interessante, a protoconsciência. A proto é aquilo que vai acontecer antes da nossa consciência. Que uma vez nascido, esse princípio inteligente jamais se desfará, jamais morrerá. E é desse princípio que sairá então o produto mais inteligente do universo, que é o espírito. Inicia então o espírito a sua lenta evolução no espaço e no tempo, rumo ao principado celeste, a infinita grandeza crística. O princípio material dá origem para todas as manifestações e formas da matéria. É nele que o princípio inteligente, individualizado, se expandirá moral e intelectualmente. Por isso que é necessário o princípio material. Portanto, agora sabemos que o maior objetivo dos universos é a evolução dos espíritos. E tal nós lembrarmos daquilo que Jesus falou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas vamos ver como surgiu o nosso universo. Nosso, dentro do princípio material.
Nosso universo, ele foi formado hoje através de estudos bem aproximados, nos dão, digamos, quase certeza que ele está há 13,7 milhões de anos. O erro é muito pequeno. Tudo que existe estava concentrado num ponto, num minúsculo ponto. Para vocês terem uma ideia, esse ponto ele era trilhões de vezes menor do que a cabeça de um alfinete. Dá para entender? Então, esse pontinho que estava rico em energia, altamente condensada ali naquele pontinho, quase invisível, a ponto do calor, do seu calor, desse pequeno, infinitesimal pontinho, ser de bilhões e bilhões de graus Celsius. Não dá para a gente entender também o nível de calor desse pequeno, desse quase invisível ponto dentro da nossa visão. Bom, então esse ponto infinitesimal, ele foi inflacionando e ele atingiu o tamanho de uma maçã. Quando ele atingiu o tamanho de uma maçã, ele explodiu. Ele explodiu ejetando partículas elementares em todas as direções. Então, imagine isso explodindo e ejetando em todas as direções. Depois dessa explosão e de todas essas direções que foram tomadas por essas partículas, então ali foram se formando os átomos. Depois dos átomos vem o hidrogênio e o hélio, porque esses dois elementos, eles são os mais simples e mais abundantes do universo. Depois, essa energia ejetada juntamente com as partículas elementares formou uma incomensurável nuvem que se expandiu mais e mais e mais. Então, essa nuvem vai se expandindo. Isso eu estou falando lá do início do Big Bang. Depois de disparar em todas as direções, então ela começa a esfriar e a ganhar densidade. Ela começa a ganhar o quê? Um aspecto mais compacto. Desse processo se formaram as grandes estrelas vermelhas, que funcionaram por alguns milhões de anos como fornalhas ardentes, dentro das quais ocorreram explosões de extraordinárias magnitudes. Então, eram enormes explosões, enormes. Nós não podemos ainda visualizar isso, só podemos entender que eram enormes. E dessas explosões se originaram os principais elementos básicos que estão presentes em todos os seres. Todos nós, todos os seres, o ferro, o carbono, o azoto, o ouro, enfim, todos os elementos. Então, essas estrelas gigantescas vermelhas, elas também chegaram num ponto e chegaram ao instante da sua morte. E é através, né, da morte dessas estrelas é que vão se formar as galáxias. Então, uma estrela dessa magnitude morreu e surgiu a nossa galáxia. Surgiu também junto, né? Nossa galáxia, ela vai ter essa forma elíptica, né? E dentro dela, lá dentro dessa imensidão que é a nossa galáxia, existe um sistema solar. Esse sistema solar é o nosso. Digamos assim, que também ali contém a nossa casa planetária, que é o nosso planeta Terra. Então, nós chegamos aí num momento bem interessante, que nós vamos prosseguir falando da Terra e a sua formação, e aí o surgimento ou a individualização do princípio inteligente que vai acontecer, e a Terra, esse planeta, irá abrigar essas inteligências justamente para que haja a expansão das potencialidades. E pesquisas apontam que existem infinitos universos, além desse que vivemos. É meio assustador
quando a gente fala, porque nós sabíamos até bem pouco tempo que o nosso universo ele é infinito. Então, o infinito que nós entendemos é o quê? Que não tem fim. Mas, na verdade, o infinito significa aquilo que desconhecemos. Tudo que desconhecemos é infinito. Bom, então, vivemos dentro de um desses universos. Não podemos fazer nenhuma descrição hipotética dos outros, apenas sabemos que eles existem e muitos já não existem mais, já colapsaram. Mas que todos os universos passados, presente, os universos futuros que virão, são obras de um mesmo Criador. E sua criação, em todos os quadrantes, em todos os universos, visa apenas o desenvolvimento evolutivo do princípio inteligente, que vai ter como produto principal o espírito. Só voltando a falar um pouquinho do nosso universo, existem assim algumas investigações, algumas projeções, aí sim são hipotéticas, que o nosso universo ainda tem 100 bilhões de anos pela frente. É um tempinho bom, né? 100 bilhões. Se eu falei que 1 bilhão a gente já se perde na contagem, agora, quanto mais dizer 100 bilhões de anos. Dá tempo da gente evoluir. Tudo na criação atinge determinado grau para a evolução. E quando atinge esse objetivo, demarcado pelo Criador, ele entra em colapso. Então, o nosso universo ele foi criado para desenvolver seres. Nós vamos falar daquilo que nós conhecemos. Planeta Terra, a humanidade terrena. Então, nós vamos atingir um nível, aí vamos pensar, nós vamos atingir um nível tal, saturar, né, todo o nosso conhecimento dentro desse globo, e nós vamos, evidentemente, ter que ser, digamos, transferido para um outro estágio, um outro patamar. E provavelmente, talvez, quando nós atingirmos esse ponto X, talvez até o nosso próprio sistema solar já tenha se eclipsado. Nós sabemos que o nosso Sol, ele ele já está na metade da sua vida útil, né? Nosso Sol, ele já consumiu 50% do seu combustível, que é o hélio, esse elemento hélio. Então, tem mais 50. Então, provavelmente tenha mais aí uns 5 bilhões ou 5 milhões de anos. Também dá tempo da gente meio que se aprumar dentro desse caminho evolutivo. Então, quando atinge esse grau determinado de evolução pelo Criador, então não tem mais razão de existir. Então, vai eclipsar, vai dar lugar para uma outra criação na matéria, e o espírito vai estagiar em outras plagas. Desconheço também. Toda a energia de um universo, então, não morre, se renova, volta para a sua fonte de origem e vai trazer a criação de outros universos. A criação do Criador fornece mundos materiais, que vêm daquela fonte perene de criação, que é, digamos, o princípio material. Ele vai trazer como produto principal o fluido cósmico universal. E é desse fluido cósmico universal que nós vamos ter toda uma cadeia daquilo que nós vamos entender do mundo material, que o nosso conhecimento ainda não é muito extenso. Bom, esse mundo material, ele vai se unir, o princípio material, o princípio espiritual se unirão, e assim vai promover o desenvolvimento das potencialidades do principal produto do princípio inteligente, que é o espírito. E dessa forma, os espíritos em evolução vão sendo também renovados, como tudo dentro da criação excelsa.
Então, nós sabemos que fomos criados e vamos só evoluindo, vamos sendo sempre renovados. E nós que acreditamos e aceitamos a reencarnação, sabemos que essa renovação vai acontecer através de renascimentos ou reencarnações. O princípio inteligente, vamos entender agora esse processo até a individualização do ser que é um indivíduo. O princípio inteligente, durante milênios, ele irá residir nos cristais, em longuíssimo processo de autofixação. E ali, na rocha, ensaiando aos poucos os primeiros movimentos internos de organização e crescimento volumétrico. Vamos entender isso. Determinadas aulas lá que nós já tivemos, nos cursos que nós já fizemos, nós entendemos que o princípio inteligente, ele vai ter estágios, né? Ele vai estar no princípio mineral, no princípio vegetal, no princípio animal e no princípio hominal. Nós vamos entender, então, cada um desses reinos. Então, no reino, digamos assim, mineral, ele vai aprender isso, que é os movimentos internos de organização e crescimento volumétrico, até que surja no grande relógio da existência o instante sublime em que será liberado para a glória da vida orgânica. Então, tá ali o princípio inteligente saturando-se dessa, digamos assim, absorvendo isso, né, que é o crescimento volumétrico, a organização, eu diria que a rigidez da forma. E é sabido que o mineral é um corpo natural sólido e cristalino, formado pelo resultado de processos físico-químicos em ambientes geológicos, e possuem como característica a cor, o brilho, a tenacidade, a dureza, a clivagem, o traço, a densidade e a tenacidade. Olha quantas coisas o princípio inteligente vai absorver no reino mineral. Voltando a falar, o mineral está submetido às forças de atração e repulsão, que terão um efeito evolutivo sobre o princípio espiritual ou princípio inteligente recém-criado, notadamente na sua estrutura energética inicial. Essa fala é de Joana de Ângeles, que diz, então, né, que está tudo ali, no reino mineral. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, nós temos assim: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele sempre começa pelo átomo. Além de ratificar a informação de que o princípio espiritual desenvolve-se em contato com as forças do reino mineral, ainda nos esclarece que o átomo primitivo, referido na questão acima, é o átomo da matéria cósmica primitiva, ainda ignorado pelos estudos humanos, ainda não foi considerado. Então, nós estamos na vanguarda, nós estamos um passo adiante, tendo esses conhecimentos sobre o princípio inteligente. Então, ainda é ignorado pelos estudos humanos. A hora que eles entenderem isso, eles vão, digamos, desenrolar um novelo com muita maior facilidade. Essa informação vem do livro Nos Passos da Vida Terrestre, pelo Espírito Camilo, que foi psicografado pelo Raul Teixeira. Os animais constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm uma espécie de inteligência instintiva. Então, agora eu já estou falando de um outro reino. Quando ele está saturado, ele vai passar para o reino vegetal. Então, estou falando já mineral. Dentro do reino vegetal, o princípio inteligente, ele absorve muitas coisas. Ele aprende, por exemplo, a fixação, ele aprende a se fortalecer através do seu próprio esforço, que ele realiza a fotossíntese,
Então, nesse reino, ele vai também desenvolver a sensibilidade das cores, a sensibilidade do gosto. Então, é no reino mineral. Falando agora do reino animal, nós vamos ver então que os animais constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm uma espécie de inteligência instintiva limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Mas eles só agem por instinto. Além do instinto, não poderia negar a certos animais a prática de certos atos combinados, que denotam a vontade de agir no sentido determinado e de acordo também com determinadas circunstâncias. Então, há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e promover a sua preservação. Então, aí que se concentra a inteligência animal. Então, não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento. Nenhum melhoramento, qualquer que seja a arte, não existe. Aquilo que faziam antigamente, eles vão fazendo sempre repetidamente, em várias gerações. Nós vemos assim, um exemplo, o João de Barros sempre fez a sua casinha e está lá, fazendo a sua casinha. No decorrer do futuro, ele vai continuar fazendo o quê? A sua casinha, a casinha do João de Barros. Outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 595, pergunta se os animais têm livre-arbítrio. Daí a resposta é que não, são simples máquinas. Máquinas no sentido fisiológico, não vamos entender máquina mecanicamente, máquina no sentido fisiológico, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem, não dá para ser comparada, sendo muito inferiores a este. Não tem nenhum dever. Então, no reino animal, não existe o quê? Deveres. Não existe. Existe só o instinto de preservação e a conservação da espécie. A sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Ele não cogita nada além que não seja a vida material. Então, hoje, se nós pegarmos, por exemplo, um cachorrinho que é domesticado, nós vamos ver que ele vai nos responder, que ele vai fazer carinho, tudo, mas é tudo limitado. Se você perguntar para ele quanto é 2 vezes 2, ele não vai saber te responder. Ele não tem a criação, ele não sabe criar isso. Ele não tem o raciocínio. Então, a escolha é mecânica. Está lá, se você pegar um gato e colocar um pedaço ou uma porção de ração numa mão e colocar, digamos assim, um pedaço de banana ou algum outro alimento que ele não esteja habituado, ele vai diretamente e vai o quê? Escolher a ração. Então, por isso que a liberdade é restrita de escolha. E é mecânica, e é por instinto. Na comparação do homem ao animal, Allan Kardec, na pergunta 597, no Livro dos Espíritos, ele diz que há entre, digamos assim, aquilo que nós chamamos assim de espírito, né? Alguns chamam de alma, que não é exatamente o mesmo significado, mas há entre, vamos supor, a alma dos animais e a alma do homem, tanta distância como o quanto entre existe a nossa conceituação de espírito em relação ao Criador. Então, é bem longe, está bem longe. Então, a característica principal dessa fase é a elaboração do instinto. O princípio inteligente, nessa fase, ele está primando pela elaboração do instinto. Então, é na zona de intermediação entre o reino animal e o reino nominal, estão situados os antropóides,
que são os símios. Vamos falar agora, paramos ali. Então, o reino animal, nós percebemos, por exemplo, uma grande similitude entre o símio, que seja o macaco, dentro dessa classe tem orangotango, tem gorila, tem chimpanzé. Então, nós vamos perceber que existe uma similitude muito grande com o procedimento do homem. Eles têm uma destreza manual, alguns têm algum, né, um rudimento de raciocínio. Então, nós percebemos que muitos podem desenvolver determinadas atividades ou responder quando estimulados a determinadas questões, mas ainda está dentro do instinto. Vamos entender isso. Então, vamos falar agora do reino hominal. Quando desponta, quando o princípio inteligente vai despontar no reino hominal. Então, a organização anterior no reino animal fora feita visando a vida no campo do instinto. Então, lá, o princípio inteligente absorveu toda essa capacidade instintiva. E todos os movimentos, digamos assim, mecânicos, ele vai adquirir aonde? No reino animal. Ninguém precisa ensinar um bebê a piscar, ele vai piscar. Ninguém precisa ensinar o bebê a respirar, ele vai respirar. Então, esse automatismo, o princípio inteligente adquiriu no reino animal. Voltando a falar, fora feita, desculpe, vou começar do começo. A organização anterior no reino animal fora feita visando a vida no campo do instinto. E agora era preciso conquistar a vida consciencial como o domínio da inteligência para o uso do livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio bem mais para frente, quando, né, digamos assim, várias etapas na lei do progresso, aí o homem vai ter o livre-arbítrio, ou o ser, vamos falar ser. Aqui nesse estágio está aludido o elo perdido do Criador. Então, a ciência não encontra uma junção, por exemplo, Darwin, na evolução de Darwin, ele diz que o homem, na verdade, dentro do elo, né, da evolucionista, ele sai, então, do macaco. E aí não acontece bem assim. Ele, talvez hoje, aonde ele esteja, né, digamos assim, nos grandes laboratórios, ele possa já ter esse entendimento. O princípio inteligente, ele vai se individualizar. Então, nós vimos que ele passeou no mineral, depois no vegetal, depois no animal, e agora ele vai despontar no hominal. Quando o princípio inteligente então, está saturado de todos esses conhecimentos que, embora rudimentares, vão promover a capacidade da sua expansão, da expansão aí sim de um indivíduo, a sua inteligência, a sua capacidade intelectiva, então há a individualização. Quando existe a individualização do princípio inteligente, aí há a liberação do indivíduo ou dos indivíduos. Então, não é mais, vamos dizer, uma alma grupal que está assimilando. E também não vamos falar que é uma entidade completa, indivisível, como o princípio inteligente. O princípio inteligente, ele vai, sim, ter essa capacidade de se dividir, então, favorecendo a individualização de cada ser inteligente da criação. Então, digamos agora que é a centelha divina que vai estar presente em cada indivíduo que atingiu um estágio de consciência que vai permitir que ele comece a promover a sua subsistência de uma forma individual, por si mesmo. E essa transformação, então, do reino animal
ao reino nominal, que é o tal do elo perdido, que a ciência ainda não desvendou, processou-se muito provavelmente, também nós não temos uma certeza exata, batido assim, alguém que nos informou, né, de outras esferas, que tudo leva a crer que esse processo deu-se fora do plano físico, em planos extrafísicos da Terra, ou em outros mundos mais adiantados, lá onde foi feita essa individualização, nós não sabemos. Então, nós vamos entender um pouquinho também por que usualmente se fala que o homem veio do macaco. Esse princípio inteligente, quando ele começou a ter toda a sua evolução, digamos que era uma espécie preparada para receber aquele espírito individualizado. Então, existiu aqui na Terra um ser que foi preparado. E esse ser preparado, hoje, os estudiosos, a academia, eles despontam aí com conhecimento que pode chegar de 7 a 8 milhões de anos passados. Então, lá atrás, esse rudimento já preparado vai receber o espírito individualizado para os seus primeiros passos na senda evolutiva. Após essas modificações, a centelha divina promovida a espírito tem condição de iniciar suas reencarnações em veículos mais adiantados, que é aquele ser de 7 a 8 milhões de anos. Em primeiro momento, essas reencarnações, elas são muito breves, porque são rudimentares, a inteligência ali está muito incipiente, então vai reencarnar nesses corpos humanos já, em tudo semelhante aos antropóides, que são os símios, porém com outra organização psíquica. É aqui que vai ser a diferença. Então, aquele nosso irmãozinho lá de 7, 8 milhões de anos passado, ele já vai estar preparado para ter o quê? Uma organização psíquica. Pois a entidade, que é o indivíduo, ser, ele já tem condições de pilotar os equipamentos mais aprimorados, com outras possibilidades que ele vai ampliando. Então, ele passa a encarnar em compleição apta para o desenvolvimento das potencialidades em estado de latência. Isso demora muito, na nossa contagem, demora. E a característica principal desse reino, como uma síntese de todos os anteriores, é o aparecimento daí do pensamento contínuo, o que não acontece no reino animal. E vai aparecer também a capacidade da livre escolha, que mais tarde, mais lá na frente, se tornará um livre-arbítrio. E essa, embora ainda não seja aperfeiçoada, existe sim já a responsabilidade moral nesses seres. Importante isso, né? O homem, tendo tudo que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial e ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e também o conhecimento do Criador. Mas isso demora, mas acontece. Tem um livro de André Luiz, que é Evolução em Dois Mundos, é um livro muito importante, embora seja combatido, mas esse livro ele vai trazendo informações que vai o quê? Vai batendo hoje com o conhecimento da ciência. Então, é um livro bem importante. Então, ele cita que o princípio inteligente, estagiando na ameba, adquire os primeiros automatismos, aquilo que eu falei, né? De piscar, de respirar. Então, ele vai estar lá nos primeiros momentos, automatismo, estagiando na ameba, adquire os primeiros automatismos do tato. Nos animais aquáticos, desculpe, eu falei errado, o olfato, nas plantas, o gosto, nos animais, a linguagem,
porque todo animal, ele tem, embora seja até gutural, não, ele emite som. Então, nos animais, o princípio inteligente vai elaborar aquilo que ele vai desenvolver como linguagem. Hoje somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nesses reinos inferiores. Assim, no reino mineral, adquirimos a atração, no vegetal, a sensação, no reino animal, o instinto, e no reino hominal, o pensamento contínuo, a escolha, a livre escolha, que nós vamos transformar isso mais na frente, dependendo do nosso progresso moral, o livre-arbítrio e também a razão. Nós vamos desenvolver a razão. Todo esse processo desse aprendizado, já num corpo, no indivíduo, nós vamos estar desenvolvendo a nossa responsabilidade. E essa responsabilidade é que vai motivar, sim, cada vez mais a despertar a nossa curiosidade, enfim. Então, quando a gente vê a evolução do ser humano, a gente percebe que a curiosidade é um fator que vai prevalecer para as nossas descobertas. Então, hoje nós vamos ficando por aqui, continuaremos no próximo, na próxima terça-feira e sempre daquela forma que eu disse a vocês. Ficarei 30 minutos na sala esperando as perguntas para serem respondidas, tá bom? Então, eu agradeço a todos, fiquem na paz de Jesus e até a próxima.